Olá pessoal, meu nome é Victoria Laurentes, faço parte do time da LTZ Capital. Se você ainda não segue o nosso canal, se inscreve aqui para não perder toda vez que a gente postar um conteúdo, um vídeo novo. E se esse conteúdo te interessa, se você quer estar por dentro de tudo aquilo que acontece no mercado de precatórios, se atualizar e entender como que funciona na prática a antecipação de um precatório, de um crédito judicial, deixa aqui também seu comentário, crítica, sugestão, elogio serão sempre muito bem-vindos para que a gente continue a aprimorar o nosso conteúdo. Bom, pessoal, hoje eu trouxe um tema que muitos de vocês têm trazido aqui nos comentários, perguntado bastante sobre como funciona na prática o imposto de renda sobre precatórios. Basicamente, a principal questão que eu tenho visto aqui é: pago ou não pago o imposto de renda se eu fizer a antecipação do meu precatório? Bom, essa é uma dúvida que atormenta muitas pessoas quando estão ali decidindo fazer a antecipação do seu precatório. Muitas pessoas também acabam desistindo de antecipar o seu crédito porque não sabem na prática como deve ser feita essa declaração, se incide ou não incide imposto de renda, de quem é a responsabilidade do pagamento desse crédito e assim vai. Quem opta por fazer a antecipação do seu precatório precisa conhecer detalhadamente como funciona o pagamento do imposto de renda para evitar a dor de cabeça de repente cair na malha fina e precisar contratar um contador, um advogado para ajudar a resolver esse imbróglio perante a Receita Federal. Então, hoje o assunto do nosso vídeo é imposto de renda sobre a antecipação do seu precatório. Esse vídeo é para você, credor, credora ou advogado, advogada que está buscando fazer a antecipação do seu precatório e quer entender como funciona a declaração do imposto de renda, como você deve fazer o recolhimento do imposto de renda sobre o seu precatório. Bom, sobre esse assunto é importante iniciar dizendo que existem dois posicionamentos principais em relação à incidência ou não do imposto de renda sobre o precatório. O primeiro entendimento é o da Receita Federal. A Receita Federal basicamente entende, pessoal, de maneira desfavorável ao credor do precatório, porque ela diz o seguinte: se você tem um precatório de R$100 mil e você vende esse precatório por 70, você tem um ganho de capital. Parece ser um pouco contraditório, não é? Mas na verdade, qual é a visão que a Receita Federal tem? Que a princípio você tinha R$0 no bolso e de repente você fez uma antecipação e ganhou 70 mil. De 0 você foi para 70. E esse fenômeno a Receita entende como um fenômeno de ganho de capital. Nessa situação existe uma lei, que é a Lei 13.259, que prevê uma série de alíquotas progressivas que podem chegar até 15 ou 27,5%. Então, a depender da situação, no entendimento da Receita Federal, quando você faz a antecipação do seu precatório, mesmo que seja com deságio, ou seja, você vai receber um valor menor do que aquele que você teria direito caso você aguardasse até o final para o pagamento integral, segundo a Receita Federal, você deveria sim recolher o imposto de renda. Segundo o entendimento da Receita, quando esse imposto deve ser recolhido? A partir do momento que você tem esse dinheiro creditado, você deveria fazer o recolhimento através de uma DARF do percentual sobre esse ganho de capital, que na maioria das vezes vai ficar ali por volta de 15%. Realmente, para nós, parece uma contradição, né? Para a pessoa que é credora, para o credor, credora, parece uma contradição, porque você tem sempre um crédito de valor maior, você vai antecipar ele com deságio e a Receita ainda assim entende que você teve um ganho de capital. É por isso que nós temos uma segunda posição, que é a posição do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que, de acordo com o julgamento de um recurso especial, definiu o entendimento de que, para credores que fazem antecipação do seu precatório com deságio, porque toda antecipação, via de regra, comporta um deságio, não há incidência do imposto de renda. Esse entendimento, pessoal, é o entendimento do judiciário. Veja que essa decisão foi pronunciada através do julgamento de um recurso especial. Então, significa que alguém moveu uma ação na justiça, recorreu para o tribunal, depois recorreu para o STJ e o STJ foi lá e fixou o entendimento de que todas as vezes que alguém faz a antecipação do seu precatório, essa antecipação normalmente é feita com deságio. Então, naquele mesmo exemplo que a gente usou, se você tem um precatório de 100 mil e você vende ele por 70, você sempre vai receber um valor menor do que aquele que você teria direito caso você aguardasse até o final. Então, o STJ olha para o outro lado da moeda e fala o seguinte: olha, você não está tendo um ganho de capital aqui, na verdade você perdeu porque você teve um deságio, então você não deve recolher o imposto de renda. Para saber qual das duas orientações você deve adotar, pessoal, é importante sempre buscar uma solução para
para o caso individualmente. Cada caso deve ser tratado de maneira individual, porque veja, uma coisa é o entendimento da Receita, outra é o entendimento do STJ. Se você opta por seguir o entendimento do STJ e não recolhe o imposto de renda, você tem um risco sim de cair na malha fina da Receita Federal e precisar fazer justificação, esclarecimentos, sob pena de incidência das multas previstas na legislação tributária. Por outro lado, para você conseguir acessar esse entendimento do STJ, necessariamente você vai ter que entrar com uma ação, porque no caso da Receita Federal, ela geralmente vai ter um entendimento mais favorável a tributar o contribuinte. Então, para você conseguir essa isenção no recolhimento, ou seja, não precisar recolher o imposto de renda, você precisaria acessar o judiciário, o que necessariamente envolve uma ação judicial. Para saber qual a melhor orientação, é sempre importante conversar com o seu contador, conversar com o seu advogado, explicar a situação concreta, principalmente quando se trata de um precatório grande, pessoal, porque nesses casos costuma ter incidência de um imposto de renda significativamente relevante, para saber se o melhor caminho vai ser recolher o imposto de renda de acordo com o entendimento da Receita e depois judicializar, ou tentar uma judicialização direta, né? E aí entram as estratégias jurídicas que o seu advogado pode se valer para conseguir isso. O mais importante é que você tenha todas as informações na mão para conseguir tomar a melhor decisão sobre a antecipação do seu precatório. Se ainda assim você ficou com alguma dúvida sobre imposto de renda na venda do seu precatório, deixa aqui nos comentários para a gente poder responder. Até o próximo vídeo.